Olá, tudo bem com vocês? Aqui é o David do canal Processo Criativo e nós estamos aqui para mais um vídeo, hoje em especial para as pessoas que são membros de PASCOM. Eu já fui membro da PASCOM, né? Que é a Pastoral da Comunicação. E aqui hoje nós vamos fazer uma publicação para o Domingo de Ramos, já que nós estamos na Semana Santa. Eu vou trazer uma série de vídeos fazendo publicações para a Semana Santa. Então, sem enrolação, vamos lá. Primeiro nós vamos criar o nosso arquivo, né, em arquivo, novo. Nós vamos colocar de 1080 por 1080 e criar o nosso arquivo. Agora nós vamos importar apenas 3 imagens. Vamos ocultar as imagens. E aqui nós vamos aumentar esta imagem e posicioná-la para uma posição onde nós queremos, mostrando a procissão do Domingo de Ramos, né? Vamos dar Enter e vamos criar uma cor sólida. Vamos criar um branco e nesse branco nós vamos selecionar a máscara de camada em pincel, aumenta o tamanho do pincel e deixa a opacidade em 5%. Aqui, ó. E aí você clica aqui no meio e vai só apagando aqui no meio, só para aparecer um pouquinho da procissão, só com um fundo bem suave, né? Que nós queremos dar o foco principal ao nosso Jesus no jumentinho aonde ele chega, né? Então vamos posicionar, dar Enter e agora a nossa outra é o ramos, né? Vamos pegar esse ramo e vamos colocar ele no fundo. Então, na verdade, vamos espalhar ele em várias posições para que ele fique de uma forma dinâmica. Vamos colocar ele aqui no fundo. Vamos dar um coma de J, coma de T para inverter, virar horizontalmente, girar ele nessa posição, fazendo assim uma espécie de fundo, né? Um contorno na imagem de Jesus. Da mesma forma, nós vamos colocar aqui do outro lado, criando um ornamento em torno de Jesus. E aí aqui embaixo nós vamos espalhar mais um coma de J, espalha ele nessa posição, deixo na camada de cima. Coma de J novamente, coma de T, virar horizontalmente, colocar ele nessa posição. E agora nós vamos jogar algumas por cima, né? Vamos coma de J novamente e agora nós vamos jogar nessa camada de cima. E para a camada de cima, nós vamos fazer alguns desfoques. Vamos dar mais um coma de J para deixar salvo esse que está em cima. Colocar aqui para o canto. Não, na verdade, vamos deixar o normal mesmo. Em todos eles nós vamos aplicar um desfoque. Vamos em filtro, desfoque gaussiano. E aí vamos aumentar o desfoque. Vai parecer que essa palha está um pouco mais à frente, né? Para causar aquele efeito de profundidade. De como se essas palmas aqui fazem parte, né, da procissão. Dá o outro coma de J, coma de T. Vamos mudar esse agora de posição. Você vê que eu estou utilizando a mesma imagem, só que em posições diferentes para causar efeitos, né? Como a imagem é uma imagem com movimentos aleatórios, tudo isso faz com que pareça que é uma imagem diferente. Você pode brincar fazendo só virando horizontalmente, virando a posição, modificando toda a estrutura do objeto. E aí vai fazendo uns efeitos legais. Outro coma de J, coma de T. E mais um aqui. Agora vamos colocar um ali em cima, outro coma de J, coma de T. Modifica a posição.
gira também para fazer parecer que está vindo de cima, utilizando ramos, né, para dar essa dimensão, né, de que está vindo no Domingo de Ramos. Uma coisa agora que é uma opinião minha, né, é que eu acho que alguns designers católicos, alguns designers cristãos, eles tentam fazer com que pareça mais algo comercial. E a gente, como cristão, nós temos que evangelizar através também das imagens que nós fazemos. Isso é um meio de evangelização. Você ter uma imagem que anuncie Jesus, que mostre Jesus, né, em sua plenitude, até mesmo Deus, é algo que vai edificar muito mais a evangelização, né, dentro das nossas comunidades. Você pode pensar assim, não, eu não sou um evangelizador. Você está sendo um evangelizador através das imagens em que você está produzindo. Vamos organizar agora aqui. Essas camadas de baixo vamos em coma de G. Agrupar. Ramos. Fundo. Ramos. Frente. Ok. E na camada aqui nós vamos fazer... porque ela está um pouco escura, então vamos clarear um pouco mais. Vamos em selecionar a camada, filtro do Camera Raw. Com o Camera Raw aberto, vamos em básico, aumentar um pouco mais a exposição, os realces, vamos só fazer um pouco de contraste, né? Aumentando os realces, deixar um pouco mais claro. As sombras, vamos clarear. O branco um pouco e o preto nós vamos diminuir o valor do preto. Aumentar um pouco mais os detalhes para aumentar um pouco mais da nossa nitidez da imagem. Aumentar o raio, o detalhe e colocar a máscara para que ele aplique mais nos contornos, nas partes de volume da imagem. Redução de ruído, contraste. Redução de ruído de cores e ok, nós temos uma cor bem mais clara. Ó. Você vai ver que causou até uma atenção maior à imagem de Jesus, e é isso que nós queremos. E agora eu vou aplicar uma técnica que eu utilizo sempre, tem em outros vídeos eu ensinando a fazer, que é usando curvas para fazer um volume, né, de luz e sombras. Então para isso vamos em curvas, diminuir a curva, aplicar na camada que nós queremos, coma de I para inverter, vamos mudar aqui para sombra, para identificar melhor, e nós vamos aplicar o volume. Eu vou acelerar o vídeo, como já falei, eu já expliquei em algumas vezes, e aí você procura os vídeos aí, eu acredito que é no vídeo do carnaval que eu ensino, você pode procurar aí. E pronto, nós temos aqui, ó, pode ver que fica uma diferença bem grande, né? Aplica mais volume, faz mais efeitos na nossa imagem. E agora nós vamos aplicar o nosso texto, né? Para o texto, vamos utilizar a seguinte fonte. Vamos fazer aqui primeiro domingo. Aumentar. E vamos para essa fonte. Vocês vão ver aí na tela. Essa daqui, ó. E mudar a cor para um verde. Um verde meio azulado. Essa cor aqui um pouquinho mais escuro. E ok. Após o domingo nós vamos pegar essa mesma imagem aqui. E aí vamos digitar
de e o outro Ramos. E aí nós vamos posicionar o nosso texto, né? Diminuir um pouquinho mais esse de, deixar ele bem pequeno. Posicionar ele mais ou menos no meio do nosso objeto. O nosso texto, nome domingo, né? E colocar ele, o Ramos aqui embaixo. Só vamos posicionar ele bem aqui e diminuir um pouquinho mais. E ok, nós temos aqui o nosso domingo de Ramos pronto. Vamos selecionar ele, vincular, agrupar e botar aqui domingo de Ramos. E centralizado, deixa eu ver se fica legal centralizado. Vamos selecionar a tela, centralizar ele. Mas vamos mudar a posição de Jesus. Vamos selecionar ele, vincular também, como de Jesus, dá Enter e diminuir ele aqui um pouquinho mais. Isso fica legal. Como de ter. Creio que aqui fica bom. Vai pegar um pouquinho do nome Ramos em cima, mas não tem problema. Vou mexer também a posição aqui das folhas no fundo, para ficar legal. E dar Enter. Agora nós vamos escrever Hosana ao filho de Davi. Para o Hosana nós vamos utilizar uma outra fonte, que é a Billy Ocean. Para digitar, nós vamos aumentar o tamanho, dar Enter, escrever Billy Ocean. Só escrever Billy já vai aparecer essa fonte aqui, aumentar, dar Enter. Opa. Vamos aumentar novamente. Dar Enter. Deixar ele mais ou menos aqui nessa posição. Vamos ver se centralizado aqui ao meio fica bom. Jogar um pouco mais nessa posição. E escrever ao filho de Davi com a mesma fonte. Para a gente não estar modificando. O Hosana aqui só para dar chamar a atenção para o nome Hosana, que é o que o povo falava. Hosana ao filho de Davi. Aumentar o tamanho e utilizar a mesma fonte. Opa, foi mal. Meu nome é David, então eu costumo escrever o Davi com o D no final. Mas vamos modificar a fonte e utilizar a mesma que nós estávamos usando ainda há pouco. Diminuir o tamanho e posicionar ele aqui no final do H, diminuir mais para pegar aqui no A, na mesma direção do A, e aqui para ficar bem encaixado, como se ele estivesse acompanhando o final do H, né? O H ele vai indicar aqui o nome do filho de Davi. Podemos selecionar os dois, como de vincular, como de G. Colocar aqui em cima, que ele está no mesmo grupo do Ramos. E aí colocarmos Hosana só. E agora, para finalizar, nós vamos aplicar só alguns efeitos de lens de luz, né? Para dar um brilho na nossa imagem e deixar mais elegante. Para isso nós vamos criar uma nova camada. Com a ferramenta pincel, você pode apertar B no seu teclado, aumenta um pouco mais o tamanho e seleciona as cores. Eu vou selecionar esse verdezinho clarinho aqui, clicar aqui, a opacidade está em 50, vamos deixar em 100. Clicou,
modifica para divisão. Mas aí você não vai ver o que está acontecendo, né? Vamos já ver. Nós vamos colocar ali em cima do verde, ele vai aparecer o efeito que nós queremos, né? Que é para dar um efeito de como se tivesse uma luz em cima do nosso texto clareando. E aí nós vamos espalhar essas luzes, esses pontos de luz, pela nossa imagem, para fazer um efeito legal aqui no canto. Aumentar um pouquinho mais, que é para essa luz vazar. Coma de J de novo. No nosso texto, Osana, filho de Davi, vamos deixar bem no meio. Esse aqui vamos achatar para ele fazer um efeitozinho mais direcional. Dá Enter. E na imagem de Jesus, nós vamos aplicar também com as cores. O B, novamente, para a ferramenta pincel. Seleciona o amarelo, clica e vamos modificar para divisão. E ele vai dar um efeito de luz, de como se a luz estivesse refletindo também em Jesus. Vamos utilizar essa mesma aqui para colocar um brilho em cima, né? Você pode ver que muitos artistas, pintores, né, artistas plásticos, eles utilizavam isso, a áurea, né, em cima da cabeça de Jesus. Tanto que isso aqui, esses rastros são para mostrar que é o sagrado. Então colocar essa luzinha aqui ajuda nisso, né? Dá um efeito bonito no nosso visual. E também na outra roupa nós vamos utilizar essa mesma cor aqui. Aplicar em cima da mesma forma, mudando para divisão. Esse nós vamos achatar também, para ele ficar somente em cima da roupa, não vazar muito para os outros locais. Coma de J, coma de T, e vamos jogar aqui também um pouquinho e mudar a posição. Selecionar todos, coma de G, agrupar, colocar lens, né, que são das luzes. Pode ver aqui, ó, a diferença que dá. Ele deixa assim um brilho, né, e chama a atenção para o texto, para Jesus, para fazer com que fique melhor. Aí aqui você pode brincar, você pode colocar as informações, caso você quiser fazer um convite para as pessoas irem para o Domingo de Ramos. Você pode colocar aqui embaixo, posiciona esses ramos e coloca aqui embaixo a informação, né? Quando é que vai acontecer, o horário, a sua comunidade. Você pode... Eu coloquei essas folhas aqui para ocupar espaço, mas esse espaço que está aqui você pode utilizar mais para colocar as informações. Lembrando que não pode colocar muita informação, porque senão vai ficar cansativo aos olhos. E para encerrar, nós vamos só melhorar nossas cores com equilíbrio de cores. Colocar um pouquinho mais de azul, magenta. E vamos mudar para o vermelho ou para o verde? Ou para o oceano? Vamos botar oceano. Nos realces nós vamos utilizar um pouco do verde, do azul. Vou deixar aqui no vermelho, e a sombra nós vamos também deixar o verde, azul ou vermelho, azul ou vermelho, acho que fica melhor. Aqui fica a critério de como você quer utilizar. E pronto, nós temos o nosso visual para o Domingo de Ramos, para suas redes sociais. Então, gente, muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de dar uma força, tá? Eu estou tentando produzir os vídeos, mas eu também trabalho, o tempo fica às vezes muito apertado, mas quando eu puder, eu sempre vou trazer vídeos aqui para vocês para ajudar. Aproveitando também, deixa na descrição, aliás, deixa nos comentários, o que você queria, sugestões de que você queria, para que nós possamos trazer em outros vídeos algum efeito, alguma técnica que você queira aprender,
que aqui eu posso passar para cada um de vocês. E juntos nós vamos crescendo e evoluindo. Muito obrigado a todos e até a próxima.